Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai para a nossa aula de revisão, tá? De gramática. Na aula de hoje, a gente vai estar estudando os capítulos 6 e 7, ok? Na terça-feira, que seria a aula de leitura, a gente não vai ter leitura, vai ter a segunda aula de revisão, que a gente vai estar vendo o capítulo 8 e 9. Lembrando que o capítulo 9, eu não vou estar explicando assunto novo, entendeu? O 9 é continuação do 8, é só um finalzinho, tá? Só uma folhinha, uma partezinha que é sobre verbos, pra gente terminar, tá bom? Essa parte de verbos. Vamos lá então. Verbo. O que são verbos, né? Verbos são palavras que indicam estado, ação ou fenômeno da natureza. Por exemplo, nós temos aqui essa frase, né? Lembrando que essas frases aqui são tiradas do texto do início de cada capítulo, tá? O herói aciona seu superjato. A gente tem o verbo aciona e esse verbo aí indica uma ação. Ele está acionando, ele está fazendo uma coisa. Spiff é um extraordinário explorador interplanetário. O verbo aí indica o quê? Um estado. Anoiteceu no planeta Zorg. Temos aí o verbo anoitecer, que ele indica o quê? Um fenômeno da natureza, certo? E a locução verbal, o que é? A locução verbal é bem simples, né? São dois verbos juntos na mesma frase, certo? Esses dois verbos, eles vão ter um único valor. Aí a gente vai ter o verbo principal e o verbo auxiliar. Por exemplo, aqui, o cosmonauta vai seguir viagem. Temos aqui, ó, uma locução verbal, dois verbos, vai e seguir. Seguir é o verbo principal da frase e o vai aqui é o verbo auxiliar, o verbo que vai acompanhar o verbo principal, né? Para que a frase tenha o quê? Tenha sentido, tenha coerência. O cosmonauta seguirá viagem, né? Você vê, ó, que esse verbo vai seguir, eu posso substituir ele por um único verbo, ó, seguirá, tá vendo? Então, são dois verbos com o significado de um, tá? Aí nós temos aqui, ó, nas locuções verbais, como eu já disse, tem um verbo principal, que é aquele que o sentido prevalece, o nome já diz, é o principal da frase, e o auxiliar, que acompanha o principal. Lá no exemplo que a gente viu, né, o verbo principal é seguir, como eu já havia explicado. Acompanhe outros exemplos abaixo. Dentro de 10 minutos, a sessão irá começar. Esse irá começar, eu posso substituir pelo verbo começará. Então, se eu posso substituir, se a frase vai continuar com sentido, então eu vou ter aqui o quê? Uma locução verbal, porque eu tenho dois verbos, o auxiliar e o principal, com o sentido de um só, que o sentido aqui é do verbo começará, certo? Outro aqui, ó. Ela havia realizado a sua lição de casa, né? Havia aqui, ó, verbo auxiliar, realizado, verbo principal. Esses dois verbos estão ocupando o lugar do verbo realizar. Ela realizar a sua lição de casa. Então, sempre que vier esses dois verbos juntos, pessoal, e eu ver que dá para me substituí-los, os dois, por uma única palavra, né? Pelo próprio verbo auxiliar, o verbo principal, aqui, ó, tá vendo? Ó, realizará, do verbo realizar, né? Quando eu ver que dá para me substituir, que a frase não vai sofrer nenhuma alteração, então aí eu posso dizer que eu tenho uma locução verbal. Outro exemplo, o mapa lhe indicava, né, que o destino estava chegando. Estava, verbo auxiliar, e chegando, verbo principal, porque ambos estão no lugar, né, eu poderia usar só a palavra chegava, ok? Então, a gente vai estar vendo aqui agora as formas nominais do verbo, que são três. Infinitivo, que são os verbos terminados em AR, ER, IR e OR. O infinitivo é a forma comum do verbo. Por exemplo, cantar, amar, vender, partir, sorrir. A forma natural, normal do verbo, tá?
Quando o verbo ele está em sua forma normal, natural, dizemos que ele está no infinitivo. Particípios são os verbos terminados em ado, ada, ido e ida. Eles podem ou não ser seguidos da letrinha S. E os gerúndios são formados pela terminação NDO. Agora observe aqui, ó. Seguir, começar, realizado, né? Realizado aqui, ele está no particípio, termina com ado, e chegando, que está no gerúndio, termina com NDO. Esses verbos com essas terminações, R, DO e NDO, né? Todos terminaram com uma dessas terminações aí. Por que isso acontece? Isso acontece porque esses verbos principais das locuções verbais, que foi lá o que a gente viu naquelas frases anteriores, eles aparecem em suas formas nominais. E o que são formas nominais? São o quê? São chamadas, né, porque desempenham tanto a função de verbo quanto a função de nome, seja substantivo, adjetivo ou advérbio, tá? Aí aqui, ó, verbos no infinitivo. Como a gente já falou, são aqueles verbos que têm as terminação AR, ER, IR ou OR. Temos aqui, ó, brincar é bom, estudar é importante. Nós temos dois verbos juntos aqui, só que a gente não tem uma locução verbal aqui, não. Por quê? Porque esse verbo aqui, entendeu? Brincar, ele expressa o quê? Uma ideia de nome. Porque no lugar desse verbo aqui, eu poderia usar um substantivo. Então, quando um verbo vier na frase, assim, ó, dois verbos juntos, e um deles, né, eu posso trocar por um substantivo, aí eu não vou ter a locução verbal, tá bom? Eu não vou ter. Imagina se eu falasse, brincando é bom, brincadeira é, entendeu? Então, eu tenho o quê? Eu tenho um verbo, né? O verbo aqui brincar, que é um nome. Ele está ocupando o lugar de um substantivo, porque eu poderia muito bem trocar aqui essa palavra brincar, né? Ó, brincar é bom. Eu poderia dizer chocolate é bom, né? Que é um substantivo. Ó, estudar é importante. Eu poderia dizer amigo é importante, que também é um substantivo. Então, dava para mim trocar claramente esses verbos dessas frases anteriores pelo substantivo. Então, quando isso acontecer, eu não vou ter uma locução verbal. Eu só vou ter uma locução verbal quando os dois verbos se completam. E eu posso substituir por um dos verbos, né? E ele não vai sofrer nenhuma alteração. Ele diz assim, ó, isso que eu já expliquei, ó. Eles não formam uma locução verbal. O verbo é, que indica estado, está relacionando uma informação. O verbo é, ele não está completando, ele está dando uma informação, relacionando uma informação, né, dos verbos brincar e estudar, que estão no infinitivo. E essas informações poderiam ser trocadas, como eu já li os exemplos. As palavras chocolate e amigo são substantivos. Olha a regrinha aqui, interessante, ó. Quando um verbo no infinitivo, infinitivo, quais são? Aqueles que têm as terminações AR, ER, IR e OR. Tem que ser no infinitivo. Ocupa um lugar que pode ser o de um substantivo, a gente diz que esse verbo ele tem valor de substantivo. E não que lá existe uma locução verbal. Quando é assim, não tem a locução verbal. Tem um verbo com o valor de substantivo, certo? As formas nominais que eu já falei para vocês, né? Aqui é para poder a gente pegar de novo a continuação aqui. Que é o particípio, gerúndio, né? Aí ele diz aqui, ó, os verbos no infinitivo. A gente tem aqui, ó, brincar, terminado em AR, vender, terminado em ER, partir, terminado em R, e compor, terminado em OR. No particípio, são aqueles verbos, né, que são marcados. Ó, o particípio indica algo que já aconteceu, uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza que já acabou, entendeu? O particípio. Então, esses verbos são marcados pelas terminações ado, ada, ido e ida, tá?
Lembrando que o quê? Que lá no infinitivo são os verbos na sua forma normal. Tá? Eu já havia explicado lá no começo da aula. E esses verbos, com essas terminações aqui, ó, do particípio, ado, ada, ido, eles podem ser seguidos de S ou não, podem estar no plural ou não. Por exemplo, aqui, ó, nos últimos dias, nenhum novo caso da doença havia surgido. Se vier numa frase para vocês, um verbo, né, terminado com uma dessas aqui, ó, ido, ado, ada, você já pode saber de cara que é um verbo no particípio, tá? O primeiro passo é o quê? A gente tem que aprender essas regrinhas. É obrigatório aprender essas regrinhas básicas, tá bom? São mais simples. Você não vai decorar todas as tabelas, todos os modos verbais, o tempo, não. Agora, essas regrinhas básicas é importante, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, surgido, é o particípio do verbo surgir. Outra aqui, ó, John havia realizado seu sonho de competir com um amigo. Nós temos aqui, ó, realizado, ó, terminou em ado. Então, o verbo está no particípio do verbo realizar. E aqui as outras palavras, ó, registrada, amarrado, tá vendo, ó? Terminou com S. Pode sim terminar com S, qualquer um deles, entendeu? Pode estar tanto no singular quanto no plural, tá? Tendo essas terminações, o verbo está no particípio. E no gerúndio? O gerúndio, ele indica a continuidade de uma ação e também a circunstância em que outra ação acontece. É formado pela terminação NDO e pode funcionar como adjetivo ou advérbio. Por exemplo, os alunos saíram da aula sabendo, ó, tem uma terminação aqui NDO, entendeu? Todo o conteúdo. Esse sabendo aqui, ele tem o valor de um advérbio. Aqui a gente não tem um adjetivo, né? Adjetivo é a palavra que dá qualidade, então a gente não tem um adjetivo aqui. A gente tem um advérbio de modo, né? Que foi o modo como os alunos saíram, a forma que foi sabendo. Gosto de ouvir pessoas cantando. Aqui, ó. Cantando aqui é adjetivo, né? Que são o quê? Ó, o valor de adjetivo, esse cantando. Pessoas que cantam, né? São qualidades, né? Características. E classificação quanto à conjugação, pessoal. Na língua portuguesa, os verbos organizam-se em 3 grandes grupos ou conjugações identificadas. A primeira conjugação terminada por AR, segunda ER, OR, né? E a terceira por IR, os verbos terminados, tá? Os verbos, eles podem ser o quê? Regular ou irregular. Regular é o verbo cuja flexão segue um modelo de conjugação, chamado de paradigma, e não sofre mudança em seu radical. Por exemplo, o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O radical aí é o quê? Cante, até no T. Então, todas as pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, não vai ter alteração nenhuma no radical, entendeu? Que é essa parte principal, o cante. Daí para frente é que vai ter as alterações no verbo, mas até o radical ele não tem mudança alguma. Então, quando isso ocorre, a gente diz que o verbo é regular. E o verbo irregular são verbos, né? Sobre o regular, no livro de vocês tem uma tabela mostrando, tá bom? Irregulares são verbos que podem sofrer mudanças em seu radical em algumas formas, diferenciando, né, um pouco do modelo a qual pertence. Por exemplo, aqui, ó, eu faço, tá vendo aqui o radical vem aqui, ó. Tu fazes, eu já não uso mais o C, eu uso o Z aqui, ó. Por aí vai mudando, tá vendo? Ela faz aí, ó. Então, eu tenho aqui, ó, na primeira pessoa, uma diferença. Então, quando há essa diferença no radical, quando ele não obedece o mesmo radical em todas as pessoas aqui do discurso, então eu digo que eu tenho um verbo irregular, certo? E ainda continuando o verbo, né, no capítulo 7, a gente vê o que? Os modos verbais, que são o quê? As atitudes expressas na hora da fala ou da escrita. Ao analisar os verbos do poema, que tem lá no livro, né, Campo da Índia, percebe-se que o eu lírico demonstra ter certeza sobre as ações executadas. Essas ideias de certeza, hipótese, dúvida, expressas pela ação do verbo, caracterizam o quê? O modo verbal. Esses modos se classificam em 3: indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos ver a seguir aqui.
O indicativo é o modo da realidade, da certeza sobre o fato anunciado. Ele indica que algo aconteceu, acontece ou acontecerá, certo? Exemplo, viajam entre poços cavados na terra. Viagem, né? Subjuntivo é o modo da possibilidade, talvez, né, da hipótese, é algo subjetivo. Ele vai indicar uma incerteza. Por exemplo, se eu pudesse, viajaria para a Índia, né? E o imperativo é aquele que vai indicar o quê? Uma ordem, impõe o processo verbal ao ouvinte, convidando-o a tomar uma atitude. Pode ser uma ordem, um pedido, conselho ou orientação. Por exemplo, caminhem como uma só família. Então, caminhe aí está indicando o quê? Um conselho, tá? O verbo caminhar. E os tempos verbais? No modo indicativo, o tempo verbal, ele indica a ação ou resultado, se o fato expresso pelo verbo acontece no momento da fala ou em momentos anteriores, né? Ou posteriores. Os tempos verbais, pessoal, no modo indicativo é presente, pretérito, que é o mesmo que passado, e futuro. Vamos ver cada um deles? O presente você já sabe, expressa uma ação praticada no mesmo momento em que a gente fala. Indica uma ação que se repete ou que perdura, né? Nesse daqui eu não coloquei exemplos, mas no livro de vocês podem estar acompanhando com os exemplos. O pretérito é o que? O passado, conhecido como passado, expressa uma ação anterior ao momento da fala. E esse pretérito ele se divide em três. Pretérito perfeito indica uma ação completamente realizada, algo que acabou, entendeu? Sem necessidade de referência a nenhuma outra ação. O pretérito imperfeito indica uma ação no passado, porém, embora seja no passado, é algo que não se concluiu, ficou inacabada, incompleta. E o mais que perfeito indica uma ação passada em relação a outro momento também no passado, certo? Aí temos aqui o que? O futuro do presente indica a ação que irá realizar-se após o momento atual, e o futuro do pretérito, que indica a ação futura em relação ao momento passado. Ou seja, é um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada, tá? Então é isso, pessoal. A gente tem aqui o que? Nosso conteúdo, a primeira parte da revisão, tá? De verbos. Essa prova vai cair basicamente verbos. Tem uma partezinha lá que eu botei, eu não passei aqui, não coloquei, não fiz a revisão dela, porque ela é bem simplesinha, que é sobre as figuras de linguagem. Mas vocês estudem, tá bom? Estudem que vai cair também. Tchau, tchau, um abraço. Qualquer dúvida, chamem lá, tá bom?